Senhores integrantes da mesa, os meus cumprimentos, em especial a Dom Antônio Martim Valverde, que aqueceu em vir proferir esta aula magna deste curso, que agora se iniciará. Declaro aberto o segundo curso de formação inicial da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho. Minha saudação especial aos meus colegas de primeiro grau que iniciam este curso hoje, que possam usufruir e possam sair daqui melhor formados do que eu, quando há quase 40 anos iniciava a minha carreira na magistratura do trabalho, na cidade de Santarém, no interior da Amazônia, estado do Pará. Sejam todos muito bem-vindos. É uma honra recebê-los aqui e saibam que isto é apenas um início, um embrião daquilo que o Tribunal Superior do Trabalho sonha para a magistratura do trabalho. Dia virá, e oxalá não esteja muito longe, em que os senhores ingressem na magistratura para um curso de formação de juízes, que não seja um concurso para um cargo de juiz, mas que seja um concurso para ingresso numa escola de formação de magistrados. Isto são os primeiros passos que nós damos, que são passos importantes, e espero que os senhores aproveitem e levem daqui para as suas regiões aquilo que, ao ferirem aqui, ouvindo magistrados de alto gabarito, como o professor Valverde. Sejam todos bem-vindos e passo a palavra ao nosso diretor. Ministro Rider Nogueira de Brito, ministro Barros Levenhag, em nome de quem eu cumprimento todos os ministros cujos nomes eu faço questão de declinar para conhecimento dos nossos colegas de primeiro grau. Por ordem de assento, ministro Brito Pereira, ministro Horácio Sena Pires, ministro Luiz Veiga, ministro Vantu Abdala, ministro Milton de Moura França, ministro Renato Lacerda Paiva, ministro Simpliciano Fontes, ministro Ives Gandra, a quem eu tenho a honra de suceder na direção dessa escola, ministro João Areste Dalazen, nosso corregedor, o ministro Milton de Moura França é o nosso vice-corregedor, vice-presidente, ministro Alberto Bresciani, ministro Vieira de Melo Filho, ministra Rosa, ministra Cristina Peduzzi. Minha prezada doutora Wanda, em nome de quem saúdo todos os juízes do... ministro Lélio Bentes, está ali atrás. Ministro Lélio, perfeito. Doutora Wanda, em nome de quem eu saúdo todos os presidentes regionais, os juízes regional, os diretores das escolas do regional. A quem eu quero dizer que a Enamat nada mais é do que a casa dos tribunais regionais do trabalho. E a síntese, vai tentar ser a síntese de todas as escolas dos regionais. Doutora Wanda, em nome de quem eu saúdo todos os representantes do Ministério Público, do professor Sandra Lia Simon e professor Martim. Nós, em nome da Enamat, na condição de diretor, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês. Nós estamos aqui a começar o segundo curso de formação inicial de magistrado do trabalho, com 80 participantes. O TRT da segunda comparece com 11 juízes, o TRT da quinta com 1, o TRT da sétima com 1, o TRT da oitava com 3, o TRT da nona com 12 juízes, o TRT da 12ª com 1, o TRT da 13ª com 10 juízes, o TRT da 14ª com 1 juiz, o TRT da 15ª com 16 juízes, o TRT da 16ª região com 11 juízes, o TRT da 20ª, conterrâneo seu, ministro Simpliciano, com 1 juiz, o TRT da 22ª com 8 juízes, o TRT da 23ª região com 3 juízes, o TRT da 24ª região com 1 juiz. São 14 regionais
que aqui se fazem presentes. Nós sabemos que, pelo artigo 2º da Resolução Administrativa 1140, de 2006, que instituiu a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Magistrados de Trabalho, essa escola tem como um dos seus objetivos institucionais a organização de curso de formação inicial para os juízes do trabalho, com a finalidade de lhes dar o conhecimento teórico e prático para o exercício da magistratura. Muito bem. Tal como previsto nessa resolução administrativa, esse curso tem alguns módulos básicos, composto o núcleo básico de deontologia jurídica, lógica jurídica, sistema judiciário, linguagem jurídica, administração judiciária, técnica de juízo conciliatório, psicologia e comunicação. Como módulos complementares nesse curso que ora se inicia para os senhores, nós teremos técnica de instrução do processo do trabalho, tecnologias aplicadas à magistratura do trabalho, disciplina que abrange sistema de cálculo rápido, sistema Bacen-Jude, sistemas de acompanhamento processual e operação de instrumentos de informática. Temas contemporâneos do direito, compreendendo questões atuais de direito e processo do trabalho, proteção aos direitos humanos nas relações de trabalho, condutas discriminatórias, aplicação de normas da OIT. E, além dessas disciplinas que compõem esse modo complementar, nós teremos uma abordagem sobre a atuação do Ministério Público do Trabalho e a relação de advogado e juízes do trabalho. Os senhores terão a oportunidade de fazer estágio junto ao próprio TST, ao Supremo Tribunal Federal, ao Conselho Nacional de Justiça e visitarão a Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, a nossa ANAMAT. Muito bem. Eu me dirijo a vocês que, como colegas, começam no primeiro grau. E tem, no meu entender, um papel histórico muito relevante. A partir desse momento, vocês, ao iniciar a magistratura, passam a escrever um fato novo na magistratura, especialmente na magistratura trabalhista. Antes de vocês irem à atuação, como o ministro Rieder destacava, como eu, em 1979, fazia, e como a maior parte dos juízes de carreira o fizeram, os senhores têm, me permitam dizer, o privilégio de terem esse tempo de encontro e reflexão. Aliás, a circunstância de esse encontro ser aqui no TST revela, inicialmente, a importância que a Justiça do Trabalho, e especialmente os ministros que compõem o Tribunal Superior do Trabalho, pelo que eu fiz questão absoluta de mencionar o nome de um a um, entendem o papel fundamental dos senhores no trato das questões trabalhistas no primeiro grau. Para isso, basta nós partirmos do princípio que menos de 10% dos processos que se iniciam na Justiça do Trabalho chegam ao TST. E essa é uma justiça que tem como uma das suas características a capacidade postulatória da parte. A própria parte pode comparecer na Justiça sem se fazer representar por nenhum advogado. Isso faz com que os senhores, no primeiro grau, tenham a oportunidade única de terem contato com a própria parte. Daí porque todo esse cuidado, todo esse carinho com que nós o recebemos, é porque, para nós, a grande certeza é que os senhores é que desenham, que costuram, que traçam o perfil da Justiça do Trabalho no contato que tem diretamente com as partes. Os senhores advogados podem estar no regional, podem estar aqui, mas as partes, e nós fazemos uma justiça para a sociedade, as partes só têm essa oportunidade de terem o contato com os senhores. Nós entendemos que a imagem da Justiça do Trabalho, ela é tecida, ela é construída pelos senhores no trato
com as próprias partes. Os senhores vieram de um concurso público, por meio do qual foram declarados aptos ao exercício da magistratura. Ninguém coloca em discussão a qualificação dos senhores. Os senhores estão qualificados, habilitados a serem juízes do trabalho. E o são, por direito, e a sociedade assim o reconhece. Todavia, os senhores estão no início. Essa qualificação é apenas a porta de abertura para uma nova jornada. Daí porque os senhores têm como desafio a necessidade de uma continuada adaptação e adequação. Continuada adaptação e adequação de conhecimentos, em que os senhores devem buscar a tradução e o ajuste das teorias à prática. O casamento entre o que os senhores aprenderam no livro, que o fruto da reflexão, com aquilo que é o dia a dia, com aquilo que o nosso decano, Vantuil Abdala, nos ensina com muita propriedade. A realidade dos fatos é para onde a voz, o sentimento e as decisões de vocês são dirigidas. E, para tanto, é indispensável que vocês façam a adequação dessa realidade ao que vocês aprenderam ao longo do tempo. Além do mais, os senhores, no início dessa jornada, vão ter que buscar uma continuada adequação e adaptação do modo de ser, do modo de estar e do modo de relacionar-se com os outros e com o próprio mundo. Os senhores me permitam dizer, e o faço não na condição, ministro Rieder, de diretor da ENAMAT, faço considerando o meu tempo de magistratura e os cabelos brancos que só existem, já que os negros já desapareceram há algum tempo. Se houve alguma coisa que eu aprendi ao longo do tempo, de quase 30 anos de magistratura, é que ser magistrado é servir. Fundamentalmente, gostaria de lhes dizer, quase como que um tio de vocês nesse início de curso, aprendam, a partir dessa reflexão que os senhores vão fazer aqui conosco, que a magistratura não lhes é dada para vocês, é um poder dado como instrumento para vocês servirem à sociedade. Há uma discussão, os senhores sabem, entre se saber se nós somos servidor público ou agente do Estado. Para mim, nós não somos servidores públicos, nós somos agentes do Estado. Mas o agente do Estado, exatamente por ser agente do Estado, o Estado só existe à medida em que ele está voltado para a organização da sociedade, no nosso caso específico, à medida em que nós ajudamos a restaurar a cidadania. Obviamente que a magistratura é colocada como um grande serviço para os senhores. É essa magistratura, no nosso entender, um instrumento para a afirmação do direito e a proteção da cidadania. Se assim o é, me permitam continuar dizendo que, para o exercício desse serviço a que vocês estão convocados, é indispensável que vocês se eduquem na arte de escutar. Não basta apenas ouvir. É necessidade que nós escutemos à medida em que nós entendemos as razões pelas quais estão os fatos ocorrendo ou pelas quais alguém toma determinada atitude ou posição, ou pelas quais alguém sustenta determinado ponto de vista. E esse escutar significa ter uma disciplina, se me permitam dizer, uma vontade e uma determinação de acolher o outro, respeitando as diferenças. O magistrado é aquele que, em nome do Estado, vai se manifestar ante um conflito. Um magistrado, em momento algum, pode ser alguém que provoque conflito. Ele é o solucionador do conflito. Ele há de, ao longo de sua jornada, ao longo de sua presença entre as partes, ele há de se manifestar como aquele que, capaz de ouvir, capaz
de compreender, capaz de assimilar, é capaz de dar a palavra em nome do Estado, pelo qual se restabeleça o melhor direito. Para tanto, nesse convívio que os senhores terão com a realidade de vários tribunais regionais, é indispensável, no nosso entender, que os senhores aguçem a sensibilidade. A nossa competência, através da emenda 45, foi ampliada. Nós sabemos que nós deixamos de ser juízes, fundamentalmente apenas de relação de emprego, mas nós passamos a ser os juízes da relação de trabalho. Para tanto, nós não podemos nos esquecer que o trabalho é não só uma forma de realização pessoal, é um meio também para a sobrevivência e a subsistência, mas também uma grande afirmação social. Para isso, no nosso entender, se o trabalho, para a compreensão do trabalho, é necessário que nós tenhamos a sensibilidade cada vez mais desperta e acordada para compreender a realidade do próprio homem. Obviamente, o homem que está presente no trabalho e o homem que se faz presente do outro lado, como sendo o empresário, que também se envolve enquanto pessoa humana. Daí porque os senhores não podem se distanciar das pessoas e da realidade. Eu cheguei do Chile agora, presidente, nessa manhã, e hoje, quando estava vindo para cá, estava me lembrando. Lá no centro de Santiago, ao Morro Santa Lúcia, em que há uma estátua muito interessante, uma estátua de um índio. Uma belíssima estátua. Essa estátua foi feita a pedido do governo chileno por um americano, grande escultor. Ele, ao fazer a estátua, ele colocou um cocar e brinco no índio. Mas o índio era um mapucho. E o mapucho do Chile não usa nem cocar, nem brinco. O que é que eu quero lhes dizer com isso? Que nós podemos ser um grande artista, até na arte de julgar, mas para bem julgarmos e para bem fazermos as coisas, nós temos necessidade de entender as coisas, conhecer as coisas em sua realidade, porque, caso contrário, o que nós formos construir não terá ressonância, não dirá com a própria verdade. Há necessidade, eu repito, que os senhores não se distanciem das coisas e das pessoas, principalmente das pessoas, porque, fundamentalmente, atrás das folhas, atrás dos autos do processo, nós temos sempre uma pessoa humana a clamar por justiça. Daí porque, presidente, se Vossa Excelência me autoriza a dizer, eu gostaria de dizer para os nossos colegas juízes de primeiro grau que é indispensável que os senhores alimentem a inquietude. Essa inquietude que significa uma busca continuada de novos conhecimentos, que significa uma volta contínua para o aperfeiçoamento e o aprimoramento para prestar serviços à sociedade. Me desculpem dizer, mas eu tenho muito medo das pessoas que não têm dúvidas, das pessoas que só têm certezas. Aristóteles dizia que o início do conhecimento é a dúvida, é a interrogação. Gostem da interrogação, gostem da dúvida, à medida que ele significa o passo para os senhores evoluírem. Nessa ótica é que nós colocamos esse curso de formação inicial, que será complementado por cursos realizados pelos regionais ou pela própria ENAMAT. Reitero, junto aos presidentes dos regionais, a Escola Nacional de Magistrados, a ENAMAT, é uma escola que não se superpõe a nenhuma escola dos tribunais regionais. É uma escola que quer atuar como coordenação, que quer fazer promoções conjuntas e que quer ajudar aqueles tribunais que não têm escolas a criarem as escolas regionais ou escolas do próprio regional ou abrangendo mais de um regional. Nosso trabalho é complementar, é de supervisão. Fundamentalmente,
essa escola, e eu quero repetir, ela não é só de formação, ela é também de aperfeiçoamento de magistrados do trabalho. Eu costumo dizer, e vou repetir perante meus queridos ministros, colegas ministros, que a ENAMAT é uma escola para juízes de primeiro grau, substitutos, presidentes dos regionais, me permitam dizer a ousadia, também para nós, ministros. É claro que, longe de mim, a pretensão de ser alguém que se titule professor de ministro. Eu sou sempre um discípulo. Mas eu acho que essa escola tem de estar junto a nós todos para nos ajudar na reflexão. Só o fato de nós nos assentarmos e refletirmos, eu acho que nós estamos nos enriquecendo. Essa formação continuada e essa formação continuada para o aperfeiçoamento dos magistrados, nós vamos tentar exercê-la. E é o convite que nós fazemos a vocês logo nesse primeiro curso, através de videoconferências, cursos à distância, seminários, encontros regionais, nacionais e internacionais, para debate de questões relevantes para o exercício da magistratura. Em nome da ENAMAT, eu lhes desejo muito boa-vinda, com todo carinho. E eu falo não só em nome formal da ENAMAT, mas em nome formal e real de todos os ministros que aqui estão presentes, que os acolhem com muita atenção e cujas portas dos gabinetes, eu atendo à solicitação dos próprios ministros, estão abertas para os senhores. Alguns estarão aqui presentes, outros ministrando disciplinas, outros, apesar de não estarem ministrando disciplinas, querem deixar claro que estão com as portas e os corações abertos nessa nossa casa maior, que é a nossa casa do Tribunal Superior do Trabalho. Muito obrigado.